Falamos ao vivo aqui, diretamente dos estúdios Betamax, na Praia do Flamengo 66. Eu que vos falo, Guigo Carvalho, um dos líderes da comunidade Cariocas e Startups. Vim aqui, fui convidado, fui intimado a voltar para essa mesa aqui, juntamente aqui para falar sobre a 9ª temporada. Estamos entrando agora no 2º episódio, tá? E junto aqui tem uma estreante na nossa mesa. Eu apresento? Não, já tá aparecendo aqui, né? A Manu Rainho. Manu, se junta a nós aí. É só doideira hoje. Vai lá. Bora. É um prazer estar aqui. Fala ali, ó. Tô olhando ali na câmera. Exato. Prazer estar aqui com vocês novamente, entre amigos, né? Show. Quem sou eu, né? Manuela Rainho, sou uma inquieta, inovadora, que milita na transformação do mercado de saúde. Atualmente sou assessora de inovação da Secretaria do Estado de Saúde, daqui do Rio de Janeiro. E acho que vai ser um bate-papo aqui, um tema que eu gosto muito, que é liderança, né? Liderança feminina, liderança autêntica. E aí estamos aqui, né, com a Thaís Maia, que é CEO e founder da Liderança Autêntica. Ô, Thaís, conta um pouquinho quem é você e como que você começou nessa jornada empreendedora. Fala aí pra gente. Pode respirar, fala. Vamos lá. Vai, sua câmera toda sua, fica à vontade. Foi. Obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço e por eu poder falar sobre não só a minha jornada como empreendedora e mentora, consultora, que começou há mais de 20 anos, quando eu troquei um conforto de uma área muito promissora em termos de futuro e de remuneração no lugar onde eu morava, que é o direito. Resolvi empreender sozinha, fui a primeira empreendedora da família. Fui para a área de logística, que não tem nada a ver com a minha formação em direito. E para me qualificar, eu fiz um MBA em logística. Eu até ganhei uma bolsa. Eu trago esse destaque porque 99% dos alunos eram militares de alta patente. Então, ficou muito claro para mim, nesse início de jornada, essa hierarquização e a posição que eu tinha que ocupar dentro da liderança. E como eram militares homens de alta patente, eu já estava numa transformação aí da minha essência em mulher mais masculinizada que precisava ocupar aqueles espaços porque fazia sentido para mim. E aí, ao longo desse tempo, eu fui me ressignificando, eu fui para o design de serviço, fui para São Paulo para fazer outra especialização, né? Eu venho dessa inquietude também, igual a Manu aqui, de sempre me reinventar, até porque a liderança feminina não é fácil. E recentemente, isso me ocorreu no ano passado, depois de estradas com consultoria, serviço, desenvolvimento de serviço, desenho de serviço, a minha paixão por pessoas. Fez muito sentido para mim essa busca incessante da mulher de liderança pela sua autenticidade, pela sua identidade. E arrisquei a auxiliar, né, no desenvolvimento dessas mulheres de liderança em busca da sua autenticidade, dessa ressignificação daquela personagem que teve que se transformar em tantas, fosse em homem, fosse Mulher Maravilha, que dava aquela voltinha, já estava com uma roupa bonita, um cabelo lindo, e que foi perdendo a essência ao longo do caminho. Então, hoje, eu trago a minha experiência, meu conhecimento e a minha história também, para poder somar com as histórias dessas pessoas. Bacana. E aí nasce a liderança autêntica, correto? Exatamente. Então, defina a liderança autêntica em um tweet. Um tweet seria o desenvolvimento de lideranças potencializando a personalidade e o caminho que aquela pessoa construiu. Hashtag autenticidade, né? É uma palavra que eu uso muito. Pô, bacana. Fala, Manu. Muito bom. Não, a gente estava até conversando, né, um pouco. Quando a gente fala de liderança feminina, eu também venho nesse mundo, né? A saúde é muito masculinizado, né, lá atrás. E é exatamente isso. Às vezes você tem que se impor, né? Também faço parte de uma rede chamada BPW, que é uma rede internacional de mulheres. Somos em torno de 40 mil mulheres no mundo. Essa rede, ela tem 100 anos de existência. E aí, quando a gente olha a nossa história, né, lá para trás,
A gente sabe que até a década de 60, né, nós mulheres não podíamos votar, não podíamos ter conta no banco, enfim. E aí, eu queria entender um pouquinho como que foi esse insight seu, né? Por que você criou essa mentoria focada para as mulheres? Eu vejo que realmente isso, né? Nós mulheres sempre tem que ser a mulher, né? Girl power o tempo todo, e a gente está olhando que essa geração nova também mudou um pouco isso, né? A nossa geração, ela tem que dar conta de tudo, e a nova já está mudando. Conta um pouquinho para mim sobre qual é a dor e solução da sua mentoria e como que você enxerga da nova geração, mulheres da nova geração. Boa pergunta, porque passa por gerações. Eu acho que eu posso começar a resgatar desde a geração anterior à minha, da minha mãe. São mulheres que desbravaram espaço, como você citou, tanto nessas posições, nesses lugares que as mulheres precisaram ocupar para poder serem reconhecidas como cidadãs, serem protegidas pela norma, que isso também aconteceu em relação ao Código Civil, a legislações, ao nosso direito a voto. A gente veio de uma revolução, e uma palavra que eu nem gosto mais de usar, mas aconteceu luta por esses lugares, por esses posicionamentos e significações. E também direito ao corpo, né? Que é da nossa geração, e a partir dessa geração Z, a gente tem um outro significado do próprio corpo em termos de direito, em termos de liberalidade. Então, a gente chegou até aqui com essa multiface que a gente teve que adotar. E, como eu comentei com você, mulheres na minha posição, na sua posição, nos ressignificamos tantas vezes que a gente chegou num patamar, numa escada. A gente percebeu que subiu a escada do sucesso, chegou ao topo, mas a gente ancorou a escada na parede errada. Então, porque a gente olhou para dentro e falou: quem sou eu? Qual é a minha identidade? Será que eu sou aquele homem? Cadê o meu feminino? Cadê o meu sagrado feminino? Eu estou de igual para igual com os homens aqui. Por outro lado, eu abri mão da maternidade porque me disseram que maternidade e carreira não combinam. Quem foi que disse isso? Né? Quem ensinou? Nós fomos ensinados, mas o que a gente está ensinando para os nossos filhos sobre mães de sucesso, sobre mães de liderança? Por que você não pode ser mãe que trabalha? Então, isso, até a minha geração, eu estou arriscando conversar com novas gerações, e está sendo um desafio delicioso para mim, porque pessoas até a minha geração têm histórias muito parecidas com a minha, que é essa mulher maravilha, que, infelizmente, está muito cansada e que criou uma liderança fracassada. Né? A gente, é uma palavra horrível de se falar, mas é verdade. A gente criou estruturas, a gente ocupou espaços, isso foi muito importante, mas a gente criou modelos fracassados. E hoje, para a nova geração, isso não funciona mais. Então, se eu converso com uma pessoa mais nova, com pessoas como a minha filha, meu filho, eles me dizem o seguinte: eu não quero ser essa pessoa com burnout. O que é burnout? Foi você que inventou. Foi a partir de você. Você está muito cansada, você não está aqui, você não sabe quem você é. Perfeito. Então, eu não quero isso. Existe um movimento chamado Quiet Ambition, onde essa nova geração não quer chegar à liderança, independente de quanto você ganha. O dinheiro não é mais um fator motivador. Mas a identidade é motivadora, porque esse choque de quem nós tivemos que modificar para sermos hoje também está refletindo hoje na sua própria identidade, numa geração hiperconectada. Uma geração que busca a sua própria identidade e criar a sua marca pessoal. Porque a gente teve que ir atrás das marcas e ocupar aqueles lugares para representá-las, e agora a gente precisa ocupar os nossos lugares, a nossa marca, a nossa representação. Porque a gente está sendo substituído por máquina. As nossas habilidades técnicas estão sendo aprendidas muito rapidamente pelas máquinas. O que é que nos resta no final das contas? Sermos humanos, as nossas habilidades humanas. Então, a liderança autêntica traz esse olhar, essa lente de aumento, essa coerência entre a habilidade técnica que você precisa, mas especialmente aos seus valores, à sua essência, a quem você é e o que você pode entregar para o mundo. Perfeito, muito bom. Eu também concordo com você, né? A gente tá vindo uma nova era, né? Eu escuto muito de jovens, né, de 20 anos, exatamente isso. Não quero trabalhar demais como você trabalha, eu quero ter meu tempo livre, eu quero ter minhas coisas.
tudo mais. Mas é importante, você falou. E aí, você falou um pouquinho, né, do que você trabalha, você falou muito do design thinking, né? Acho que é legal dizer aqui para nossa audiência, o que é o design thinking, né? Como é que você trabalha isso na prática? Quando você faz a sua... Na construção construção, isso. Eu sou muito ferramental. Como eu vim de serviço, desenho de serviço, como é que eu vou usar a minha bagagem para significar pessoas e conectá-las à realidade do trabalho delas? Eu baseei o meu método, não reinventei a roda, exatamente nos processos de design thinking. Eu chamo 4D, que é muito parecido com o que ele traz, onde a gente traz uma primeira fase de descoberta, depois definição, desenvolvimento e, por último, o desempenho. Porque, no final das contas, depois que você desenvolve a primeira fase, a mais importante, que é a descoberta, que, na verdade, traz a autodescoberta daquela mentorada, daquela mulher de liderança, para poder definir os processos e as modificações que ela precisa, entender quem ela é, o que ela pode fazer. A gente desenvolve essas competências e também ferramentas de trabalho, a gente sempre faz isso de forma aplicada, e mede o desempenho dela em termos de trabalho, em termos de resultado para a vida dela, pessoal e profissional. Então, ele foi muito importante, um pensamento de design estruturado para você ter metodologia, para você ter embasamento, você conseguir definir métricas atingíveis, alcançáveis e unir isso ao seu propósito também de profissional. Perfeito. Eu uso muito também. Aí em relação, no conceito de mentoria, consultoria, de todo o trabalho, né, que você executa, o que você vê assim, de diferença entre muito do que já tem por aí nesses modelos de consultoria, de mentoria, de coach, e a metodologia que você aplica e tempos e resultados que aparecem em relação a toda essa aplicação do método que você vende, que você desenvolve? Uhum. As mentorias tradicionais, eu percebi que elas são focadas em habilidades mais técnicas, habilidades de liderança. Sim. O coach também, embora seja um trabalho mal compreendido, existem profissionais muito sérios que direcionam para isso, com ferramentas muito robustas, mas não levam em consideração essa coerência. A autenticidade está ligada a essa coerência entre ser e fazer, e significar. Então, o meu diferencial, vamos dizer assim, seria em relação a isso, essa coerência do que você significa, do que você se percebe, porque o autoconhecimento, ele é importantíssimo para você conseguir entender as outras pessoas. Eu trago elementos de mercado. O Fórum Econômico Mundial exigiu, há uns 2 anos mais ou menos, trouxe um levantamento de exigências de quais habilidades seriam importantes para o profissional do futuro. E 9 entre 10 habilidades eram de soft skills, eram habilidades socioemocionais. Por quê? Como eu falei, as máquinas já ocuparam grande parte, a gente também se maquinizou, né, mecanizou para isso, mas a gente perdeu a identidade, a gente não consegue trabalhar com pessoas, a gente não consegue desenvolver pessoas. Então, se você não se autodesenvolve, você não desenvolve pessoas, você não engaja pessoas e você não consegue reter talento dentro das instituições. Perfeito. Você falou um ponto que eu tenho conversado com muitas mulheres, né? Quando elas começam, né? Eu vendo um bolo. Eu falei, você é empreendedora, você está vendendo bolo. Então, eu vejo muito isso, a questão do comportamento dela se colocar como uma líder, né? Líder da sua própria vida, né? Da sua própria vida, do seu próprio negócio. E exatamente isso, trabalhar a parte comportamental, porque a técnica, a IA está aí, enfim, a gente adquire, né? A gente aprende. Então, eu vejo muito isso, não sei se você também observa muito isso, né? Essas mulheres, então, tem essa dificuldade, né? Nessa jornada. Primeiro, muitas delas vendem muito boca a boca, né? Não tem um CNPJ, não vê muito o crescimento. Aí acho que é legal você contar, se você também observa nessa jornada, quando ela começa, não a parte só comportamental dela, sim, dizer que eu sou uma líder da minha própria vida, né? E líder do meu negócio, mas também a parte técnicas, tipo abrir um CNPJ, olhar um pouco do marketing, da comunicação. Como é que você enxerga isso? Como é que você trabalha isso? Eu respeito muito o empreendedorismo feminino no Brasil. Integro a Rede Mulher Empreendedora,
A Ana Fontes faz um trabalho incrível, tem representantes maravilhosos no empreendedorismo. A própria Cariocas Startups, ela respeita muito o processo. A gente tem 2 líderes aqui no estúdio femininas que trabalham excelentemente com isso. Eu me posicionei nessa linha do tempo um pouco mais à frente em termos de progressão, de evolução, para trazer essas mulheres que iniciam no empreendedorismo, mas não saem dali. Perfeito. A posição de liderança e a característica da líder, não um posto, né? A liderança não é mais um posto, não é mais um lugar. É uma atitude. É uma cultura, talvez. Um comportamento. É uma cultura. É um comportamento. Que tem 2 fatores importantíssimos: desenvolvimento e influência. Total. Você influencia quando você está numa posição de liderança. Você ajuda pessoas a se desenvolverem. É uma responsabilidade muito grande. Sim. É uma responsabilidade. E a mulher empreendedora no Brasil, ela empreende por necessidade ainda. Isso são dados, isso são números. Por necessidade. E, geralmente, em alguns lugares aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, os dados são mais robustos em relação a isso, para sair de situações de violência. Então, o empreendedorismo, ele resgata isso na mulher. Isso é muito importante. E a gente precisa entender a autenticidade dela para saber a origem. O comportamento é muito importante, porque ela pode influenciar tanto positiva quanto negativamente a si e aos outros. Perfeito. Olha, dos patrocinadores. Tá. Fala, Peixe. Joga na tela aí nossos patrocinadores aí. Vamos começar pela Justiça Digital. Parabéns aí, Justiça Digital, que teve na primeira temporada, no primeiro episódio da 9ª temporada, né? Da nossa CEO, CEO mulher, né? Olha, poderosa. Da poderosa aí, Evelyn Castilho. O que mais? Clique da Arte do nosso amigo Richard, ele que cuida da nossa distribuição dos episódios no YouTube e outros streamers. Labrego, né, com a Maia Labrego, cuida de estratégia digital e marketing digital, apoia a gente também na parte de redes sociais aqui. O que mais? A The Work Marketing também, que trabalha com marketing estratégico, também ó, eu tenho uma participação com esses meninos aí. O que mais? E a Preta Porter ou Preta Porter? Como é que fala aqui? Preta Porter, da nossa queridíssima. Ela tá aí, não? A Thaís, ela vem hoje? Não? Então, a Thaisinha, a nossa parceira da Cariocas, tá ali, líder da Carioca Black e também empreendedora e CEO da Preta Porter, que é uma excelente marca de cosméticos aí, bem bacana. O que mais? Peixe, tem mais alguma? Acabou? Então voltamos aqui com a Thaís Maia. E qual é a próxima pergunta? Vamos lá. A gente já falou um pouquinho de comportamento, né, de gerações, mas hoje quem são os seus clientes? Assim, quem é que compra hoje o seu serviço? Quais são os grandes marcos, né? Quais são o case de sucesso aí que você enxerga? As minhas mentoradas hoje são mulheres de liderança, tanto de organizações públicas ou privadas, quanto donas do seu negócio. Atualmente, na verdade, até agora, são mulheres de 40 a mais, mas, como eu falei, está sendo uma delícia entrar no desafio de mulheres jovens. Posso dar uma interrompida aqui? Só para você falou muito de posicionamento, mas eu queria entender mais um pouco de como você está posicionada, porque não ficou claro para mim se o teu trabalho está estritamente posicionado para mulheres e mulheres em liderança ou não, mas em jornada de liderança, é só para mulheres ou não? De uma forma geral, se um consultor ela perguntou sobre clientes e quem são, como se fosse o seu ICP, né? Mas assim, você só mentora mulheres ou algum homem que quiser ter algum aprendizado sobre liderança? Não faz parte, seu trabalho é mais focado. Eu adoraria, eu voltei meu trabalho para mulheres, Giga, mas vou te confessar que foi um grande desafio, que quando eu comecei a desenvolver a mentoria, eu abri a mentoria, eu sempre trabalhei com homens, e sempre fui muito confortável trabalhar com homens, até que eu percebi que eu precisaria me reencontrar, e fez muito sentido apoiar e receber apoio de mulheres. Até hoje, os homens, eles vêm conversar comigo por fora. Olha, eu quero saber sobre isso também. Então, porque seria uma honra mentorar homens para mim. Isso para mim não é um problema de jeito nenhum. Mas se algum homem quiser entrar em contato para poder aprender um pouco mais...
Porque assim, eu falo por mim, se eu tiver... Eu tô numa posição de liderança. Cara, quem mais precisa de letramento, de aprender, mas é muito mais o homem de saber como é que ele como ele aprende a liderar, porque a gente já... todos esses problemas de liderança foram ocasionados por causa de um homem, né? Por como o homem vem se comportando de uma forma ruim ou como ele pode melhorar, né? Excelente. Você encheu meu coração de energia aqui, porque eu não vou trabalhar a palavra culpa, porque eu aprendi que quem fala de culpa é criança, né? O adulto fala de responsabilidade, e cada um tem a responsabilidade sobre si. A gente tem uma predominância mesmo desses lugares ocupados por homens, mas esses homens eles estão bastante fragilizados. Quando a gente traz a liderança feminina, eu citei há pouco tempo, as habilidades socioemocionais, um novo estilo de liderança mais humanizado, a liderança feminina se encaixa melhor pela sua própria essência. A liderança feminina não é uma liderança masculina ocupada por mulher como era. E os homens estão adotando esse estilo de liderança. Não que a liderança masculina seja um estilo falido, mas em alguns formatos ele não é adequado, não é o estilo adequado, em outros sim. Vamos combinar que para o setor financeiro o estilo de liderança masculina ainda é muito mais eficiente. Sim. Mas quando a gente fala em processos humanizados, a gente fala de vendas de produto, comunicação com geração Z, inovação aberta, a gente está falando de um estilo mais humanizado. E os homens ficaram numa posição muito difícil, porque eles tiveram que abrir se fechar, na verdade, em suas vulnerabilidades, e agora o movimento é de que se abra para a vulnerabilidade. E é o primeiro passo que eu trabalharia. Eu vou dizer que eu trabalho porque eu tenho um filho. Eu tenho um filho e uma filha. É um desafio danado. E isso é um feedback direto, sabe? De uma geração que não pôde mostrar a sua vulnerabilidade, teve que ser forte demais, né? É tipo o super-homem também, cuja única vulnerabilidade é a criptonita. Então, é um fator totalmente externo que é provocado de uma forma muito sutil, e mesmo assim ele é um homem de ferro, ele é ótimo. Só que hoje as pessoas estão procurando o Clark Kent. E ele está preferindo o seu Clark Kent, porque o Clark Kent ele derrama café na roupa e ele continua sendo humano. Ele continua apaixonado pela Lois Lane, ele continua sustentando a sua identidade e brilhando do mesmo jeito. Então, eu adoraria trazer, né, e ajudar a desenvolver, ressignificar a liderança masculina, trazendo ele para a liderança mais humanizada. Eu tenho apoiado algumas pessoas no trabalho de consultoria, não exatamente mentoria. Como eu também sou educadora executiva, eu faço isso nas empresas. Eu tenho um programa que eu lancei em junho em Brasília, voltada para a diversidade, chamado Poder da Diversidade. Ainda estamos planejando escalar para a iniciativa privada, a gente está com as empresas públicas, mas isso tem sido um desafio enorme e os homens estão participando muito. Importante, né? Eu falo, o que eu puder falar, assim, pelo menos na minha percepção, né? Se ele tratar bem, se ele conseguir conduzir a liderança, se ele chorar, ou se qualquer coisa dessa vulnerabilidade, ele nunca vai deixar de ser homem. Então, eu acho que não precisa levar pela masculinidade, né? Que eu acho que a gente, como homem, a gente leva muito nisso. Se não é o ego, é alguma coisa relacionada a... Não, eu vou perder a minha masculinidade se eu tiver que mudar alguma coisa. E não, liderança é liderança. Ela tem que ser feita se for mulher ou se for homem. Não precisa... A mulher não precisa se masculinizar e o homem não vai deixar de ser homem porque ele vai ser mais humano, né? Tem que estar o tempo todo ali. Eu já fui militar também e é muito isso, né? A forma que a gente é educado, né? Mas, enfim, tem o homem não tem como mudar. Sofrer burnout também. Não. Muito. Não tem que disfarçar você falou isso. Um ponto da diversidade, né? Eu estava lá na ENAP, né, que é a Escola Nacional da Administração Pública, e ontem foi lançado lá em Brasília um book de diversidade para a gestão pública. É um manual de diversidade. E é exatamente isso. Essa diversidade, essa colaboração entre homens e mulheres é fundamental. E de outras gerações. Eu adoro fazer essa troca com gente mais velha e mais novo. Eu aprendo. Então, essa troca é super importante. E aí, a gente falou um pouquinho, né, do comportamento. A gente pegou o gancho aqui que o Gui trouxe, muito importante, da colaboração do homem também estar inserido nesse meio dessa troca. Mas, assim, olhando para as startups, né,
Como é que você vê isso? Qual a dica que você dá para essas startups atuais dessa nova geração? E depois a gente já está chegando aqui no fim também. A gente faz uma mensagem e é isso. Conta para mim. A minha mensagem para as startups, especialmente considerando que a maioria das donas, dos donos das startups pertence à geração Z, a galera mais novinha, mais cheia de energia, é que invistam em pessoas. É importante investir em pessoas, a começar por você. Você precisa ter um autoconhecimento, um autodesenvolvimento. Não canse de direcionar recursos para o desenvolvimento de pessoas. Porque o movimento de maquinização, a inteligência artificial, a nossa interação com as novas tecnologias e com aquilo que era para acelerar o nosso processo, está colocando a gente no lugar de entender cada vez menos sobre nós mesmos. A gente precisa se humanizar cada vez mais para que as máquinas não façam isso. Então, invistam em pessoas, invistam em educação executiva, educação é a ferramenta mais importante. Lifelong learning, processos de aprendizado dentro das organizações, isso é muito importante. Então, invista em pessoas, em primeiro lugar. Perfeito. Pô, bacana, obrigado pela tua participação. A gente poderia ficar aqui horas conversando, né? Esse é um assunto aqui que a gente tem muito o que falar. Acho que a gente fica um convite, né, para a gente continuar esse papo através das nossas lives, né, que a gente tem feito rotineiramente no nosso canal. E aí eu vou puxar aqui, queria agradecer a nossa comunidade, Cariocas Startups também. Que mais? Peixe, joga na outra aí. Quem mais que a gente agradece? Nossos parceiros aí de ecossistema. RJ Comunidade, fala um pouquinho, você que já faz parte aí também da... RJ? Não, RJ é junto com a comunidade. Gente, acho que quando a gente fala de colaboração, a comunidade ela vem muito para isso, né? Para um ajudar o outro. Então, essa troca. A gente tem a RJ, tem a Cariocas, o que mais temos aí? E a Araribóia Valley, que é a nossa comunidade de Niterói. Beleza? Antes da gente fechar aqui, só um segundinho, conta pra gente como é que a gente acha, né? @Thaís Maia, mas tem algum site, tem algum contato que você queira divulgar aqui? O Instagram, ele abre tudo, né? Conversa, manda no direct, olha o que eu tô fazendo, eu tô um pouco tímida ainda, me soltando. Né? A pessoa velha que quer um preciosismo danado, mas @Thaís Maia, Thaís com H, Maia com Y, que eu sempre tenho que soletrar desde que eu nasci. E conversem comigo lá, fiquem à vontade, eu adoro receber sugestões, eu abro caixinha o tempo todo para falar o que eu faço, o que eu estou fazendo direito. Eu sou uma eterna aprendiz. Muito bom. Obrigado, cara. Sucesso. Muito obrigada. Foi? Pessoal. Até o próximo.